Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, Ensino Religioso, nós vamos falar sobre o pensamento grego e a religiosidade humana. Vamos tratar aí dessa importante temática. Vamos juntos? Falando de Grécia Antiga, nós estamos falando do berço do pensamento ocidental. Grande parte das nossas ideias, pensamentos, conhecimentos que desenvolvemos ao longo aí das últimas períodos da história, vamos falando moderna, medieval, tem como influência o pensamento grego. Os gregos da antiguidade foram realmente importantes em vários aspectos da vida humana, no sentido conhecimento. Isso também podemos dizer da questão religiosa. Os gregos, eles eram pluralistas, eles acreditavam na diversidade de deuses, dando assim um aspecto mais eclético para a questão da crença e da fé. Apesar de, comparado com outros povos, os gregos não tinham como forte a questão religiosa. Entretanto, a mitologia grega proporcionou grande contribuição na discussão religiosa. Através da mitologia grega, nós vamos ter toda uma criação de vários deuses que serão reverenciados na antiguidade. Já que estamos falando de mitologia, vamos entender o significado de mito. Significa narrar, contar, relato fantástico. No sentido figurado, significa coisa inacreditável. Portanto, na Grécia Antiga existiam os aeudos e os rapsoudos, que eram as pessoas consagradas, reconhecidas como autoridade. E eles narravam histórias, e essas histórias, os mitos, eram tidos como verdades. Ninguém questionava, ninguém refutava os mitos, mesmo que os mitos eram contados sem uma comprovação, sem uma argumentação sólida que pudesse trazer veracidade para aquilo que estava sendo falado. Aquilo era dito como uma narrativa e todo mundo aceitava como uma verdade. Dentro desse conceito vai surgir os filósofos que vão começar a questionar essa forma de crença, essa mitologia que era dominante. Podemos lembrar de Platão e o mito da caverna, ou melhor, a alegoria da caverna. Nessa história criada por Platão, ele faz uma crítica, no qual ele dizia que as pessoas viviam dentro de uma caverna, presos a ideias criadas, estabelecidas, a escuridão que eles estavam vivenciando ali dentro da caverna impedia que eles pudessem enxergar a realidade do conhecimento. Já que a mitologia foi reconhecida como uma crendice estabelecida simplesmente para responder algumas indagações humanas, mas que não havia alguma veracidade, alguma comprovação, nós podemos tratar desse assunto e da questão da religiosidade. Podemos dizer que Jesus é um mito ou uma verdade. Os opositores à fé cristã, aqueles que militam contra a verdade do Evangelho, eles utilizam como argumento a ideia de que a Bíblia é um livro criado de histórias e que Jesus é simplesmente um mito. Entretanto, podemos dizer que Jesus não é um mito criado pela mente humana como algo fantasioso, não. Jesus é uma realidade, é a grande verdade. E isso pode ser comprovado de várias formas, de diversos argumentos. Primeiramente, Jesus é uma verdade porque está registrado sobre a sua vida e a sua obra no livro sagrado. Livro esse que é comprovado pela própria história, pela própria geografia, pela própria arqueologia, como relatos importantes. Os textos sagrados, os textos bíblicos, eles têm a sua comprovação dentro da história da humanidade. Portanto, seus registros são importantes. Essa seria uma primeira prova de que Jesus não foi criado, mas simplesmente ele faz parte da narrativa bíblica que está registrado com grande
destaque para a sua pessoa e obra. Jesus também não é um mito, mas é uma verdade comprovada pela história. A ideia do mito Jesus, isso já caiu em descrédito e só serve como um argumento utilizado por pessoas ou mal intencionadas ou que realmente são ignorantes, porque a própria história já comprova a realidade de um homem chamado Jesus, o Jesus de Nazaré. Isto é, já algo comprovado pela própria história. Posso citar aqui Flávio Josefo, que foi contemporâneo de Jesus. Flávio Josefo não era cristão, não era favorável à mensagem do evangelho. Entretanto, fiel à sua profissão como historiador, ele registra, sim, sobre a vida de Jesus, destacando também a tumba vazia. Ele comprova, através dos seus registros históricos, que Jesus ressuscitou, que a tumba estava vazia. Tácito, outro historiador, já ele romano, também não favorável ao cristianismo, mas tendo que ser fiel à sua profissão como historiador, ele também vai relatar a questão da tumba vazia e da realidade de um homem chamado Jesus, que realmente teve grande repercussão no início da história ali da era cristã. Se Jesus fosse um mito, o que diremos de tantas testemunhas que relataram a sua realidade, o convívio que tiveram com Jesus? Por que essas pessoas que foram perseguidas e morreram, historicamente a gente vai ver o relato aí da perseguição dos cristãos no primeiro e segundo século, por que tantas pessoas morreram se realmente elas defendiam um mito, uma história que não era verdade? Isso prova que não faz sentido. Jesus realmente ele existiu e isso foi comprovado por infinitas testemunhas que ali testificaram da obra dele e da sua importância no conhecimento da verdade. Para finalizar aqui a nossa aula, vamos aqui responder duas perguntas. O que eu aprendi? Eu aprendi que os gregos contribuíram com a questão da religiosidade humana, tendo em vista que eles criaram a mitologia. A mitologia era muito comum na cultura grega. Sobre a mitologia, entendemos que o mito é algo criado pela imaginação humana, tentando explicar questões que vão além da razão. Sobre a questão do mito, existe a discussão, na verdade, de alguns que tentam desqualificar a verdade do evangelho, dizendo que Jesus é um mito. Porém, essa posição é totalmente desacreditada, porque Cristo é uma realidade comprovada pelas escrituras, comprovada pela história e também comprovada pela própria multidão de testemunhas que testificaram sobre a sua existência. E uma segunda pergunta é: o que eu vou fazer com o que eu aprendi? É entender que a religiosidade faz parte da humanidade, não somente lá da Grécia Antiga, mas hoje também as pessoas elas se pautam numa religiosidade. E a religiosidade está muito atrelada à mitologia, aos mitos, a histórias criadas sem fundamentação. Entretanto, a verdade do evangelho não é uma verdade mitológica, mas é uma verdade concreta, absoluta. E ao estudar mais as escrituras sagradas, nós vamos rompendo com as imaginações criadas pelo espírito religioso que paira sobre as comunidades e vamos entender melhor a verdade acerca da nossa fé. Obrigado por nos acompanhar até aqui nessa aula de ensino bíblico. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!